Isso é histórico demais, profundo e significativo. Em uma coletiva de imprensa, o presidente da Rússia afirmou algo que você já havia dito muitas e muitas vezes e talvez as pessoas, seus opositores políticos, possam ter descartado. Mas ele disse que essa guerra não teria acontecido se você fosse o presidente. Agora, ele realmente lhe deu nos bastidores razões específicas de por que isso aconteceu sob o governo Biden? Ele realmente lhe deu razões? Sim, ele deu. Mas eu sei o motivo. É uma incompetência grosseira. Quero dizer, agora temos uma fronteira totalmente fechada. E as pessoas entram, mas entram legalmente. Mas nós tivemos zero. Como você sabe, a primeira vez que ouviu isso foi há 3 meses. Mas agora já fizemos isso 3 vezes seguidas. 0 pessoas entrando ilegalmente. Temos muitas coisas indo bem agora. Nossa economia está ótima, não temos inflação. O preço da energia está baixo. O preço dos alimentos está baixo. O preço de tudo está baixo. As pessoas estão felizes. Estamos salvando a Previdência Social. Você viu isso outro dia, quando colocamos um gênio no comando? Eu o tirei do JP Morgan Chase. Ele era o chefe, quer dizer, um dos principais lá dentro. E ele fez um ótimo trabalho. Ele foi para um dos grandes fundos, sabe, um dos principais. E eles, você sabe, ficam com uma parte. Eu acho que ele disse que está trabalhando por 1% do que ganhava antes. Essas são pessoas incríveis. E o trabalho que ele fez na Previdência Social, tornando-a realmente forte e poderosa, é impressionante. E fizemos isso com muitas coisas. Eu adoro fazer isso. Adoro ver este país ser grande novamente. E Vladimir disse, há pouco tempo ele disse, nunca vi ninguém fazer tanto em tão pouco tempo. Ele disse, seu país está fervendo como uma pistola quente. E há 1 ano ele achava que estava morto. Todo mundo achava que estava morto. Deixe-me te perguntar uma coisa. Mencionamos, em certa medida, a história, vamos julgar seu envolvimento e então os 7 conflitos que mencionamos. E este conflito em particular, não importa como acabarão te julgando. Acho que nenhum outro líder mundial seria capaz, teria sido capaz de organizar esta reunião hoje. Você está gastando muito capital político. Eu já observei muitos líderes, faço isso desde 1987, quando comecei minha carreira no rádio. É muito tempo. E eu vi muitos presidentes irem e virem, muitos líderes mundiais irem e virem, e você está disposto a gastar capital político. Todos os conflitos que mencionei, incluindo este, não afetam os Estados Unidos tanto quanto afetam nossos aliados na Europa. Verdade. Quando nos envolvemos no Oriente Médio, mas você está fazendo isso mesmo assim. Agora, por quê? Para salvar vidas? Você quer salvar o mundo? Sim, em primeiro lugar, para salvar vidas em todos os casos. Porque guerras são guerras. Quando você vê o que teria acontecido com o Camboja, por exemplo, agora eu não estou envolvido, mas estive envolvido na negociação de um acordo comercial. E eu disse, vocês vão acabar lutando com a Tailândia, Camboja, tantos outros. Olhe para a Índia, dê uma olhada na Índia e no Paquistão. Eles já estavam derrubando aviões. E isso talvez teria se tornado nuclear. Eu teria dito que aquilo iria se tornar nuclear. E eu consegui resolver isso. Em primeiro lugar são as vidas e em segundo lugar todo o resto. Guerras são muito ruins e se você pode evitá-las, e eu pareço ter uma habilidade para encerrá-las, para reunir as pessoas, eu usei o poder dos Estados Unidos. Nós construímos algo grandioso. Nós construímos Agora temos a maior economia do mundo. Temos trilhões, não bilhões, trilhões de dólares ou milhões. Temos trilhões de dólares entrando nos nossos cofres. Estou recebendo ligações de pessoas do governo perguntando de onde eu tirei os 29 bilhões de dólares. Eu disse, por que vocês não tentam a prateleira das tarifas? E você sabe, como exemplo das nações europeias, nós fizemos um grande acordo. Eles nos pagam literalmente trilhões de dólares. Japão, muitos. E sabe de uma coisa? Eles gostam mais de nós. Eles nos respeitam. Eles não nos respeitaram. Eles não nos pagavam nada. Nada. Estávamos pagando a eles. Eles não estavam nos pagando. E eu dei a volta por cima e agora éramos de fato um país muito rico. Você sabe, eu disse que minha palavra favorita é tarifa. Na verdade, fiz isso um pouco mais tarde porque fui criticado pelas notícias falsas. Você sabe, eles disseram, e a religião? E a família? Com quantos países você já fez acordos comerciais agora e quanto está entrando? Muitos deles. Bem, basicamente todos eles, porque eu, junto com algumas pessoas ótimas, como você sabe, você os conhece muito bem, eles estão no seu programa, mas eu fiz, eu diria, 12 ou 13 dos grandes. Em outras palavras, nós fechamos os grandes acordos. E para o resto, simplesmente aplicamos uma tarifa. E fazemos isso por puro instinto. Fazemos isso de acordo com o relacionamento. E também com base nos déficits. Se estamos perdendo muito dinheiro com o país, você tem que nos impor uma tarifa. Temos que equilibrar a situação. Queremos balancear isso. E eu fui generoso com muitos, com alguns deles. Perdemos tanto dinheiro que, sinceramente, você nunca vai conseguir recuperar. E se há pessoas que foram ótimas conosco como país, então eu pego um pouco mais leve. Mas por anos fomos motivo de chacota no mundo todo, a forma como tiraram vantagem de nós. Agora, no meu primeiro mandato, eu fiz isso, mas fomos atingidos pela Covid. Tivemos a maior economia da história do nosso país no meu primeiro mandato. Mas no final, fomos atingidos por algo chamado Covid, talvez você tenha ouvido falar. E isso, você sabe, devastou o mundo inteiro. E nós fizemos um trabalho fenomenal.
Operação Warp Speed. Muita gente diz que foi uma das coisas mais incríveis que já viram, Operação Warp Speed. O que fizemos um ótimo trabalho. Mas isso foi um problema enorme para todos. Quero dizer, todos os países, até a China, para ser justo, também foi atingida. Muito depois, as pessoas achavam que eles tinham evitado. Eles foram atingidos com muita força. Todo mundo foi atingido. Mas nós fizemos um trabalho como ninguém jamais viu. E nós voltamos e tínhamos um país que era respeitado novamente. E então tivemos essa pessoa entrando lá que não tinha o direito de ser presidente. Ele perdeu a eleição por muito. Todo o grupo dele era de radicais de esquerda, pessoas malucas. E vou te dizer, nosso país estávamos em uma tremenda enrascada. E se toda aquela ideologia não tivesse mudado, acho que nosso país teria acabado. Sabe, eles dizem isso, né? Eu também estava com o rei da Arábia Saudita, o chefe do Catar, o chefe dos Emirados Árabes Unidos, faz uns 3 meses já, o tempo voa. E eles investiram 5,1 trilhões de dólares em nosso país. E temos cerca de 17 trilhões de dólares entrando no nosso país. Números como nunca vimos antes. E, aliás, isso é depois de 6 meses. E nosso país está tão aquecido e estamos construindo tantas fábricas. As montadoras que saíram estão voltando em massa. A IA, que está em alta. Estamos muito à frente da China. Estamos liderando todos com a IA. Você sabe, muitos desses gênios sobre os quais você lê, eles realmente são gênios. Espero que eles estejam certos. Eles estão gastando 50 bilhões para construir uma fábrica e 90 bilhões, você sabe, você pensa em 50 milhões para construir uma fábrica. Não, eles estão construindo por 50 bilhões. Eles estão indo para o Arizona. Eles estão indo para todo o país. O Arizona é um ponto quente, mas eles estão indo para todo o país. Estamos muito à frente de todos os outros. O maior problema que tinham era não conseguir fornecer energia, pois a demanda é enorme. Precisamos de mais eletricidade, o dobro do que temos agora. Em outras palavras, como país, produzimos muita eletricidade. Precisamos de pelo menos o dobro dessa eletricidade para vencer a disputa da IA. Você acredita que uma única indústria precisa disso? E por isso você não pode simplesmente fazer isso usando a rede elétrica. A rede é antiga e está funcionando, mas é velha, cansada e sujeita a todo tipo de problema. E eu tive uma ideia. Vou deixar vocês construírem sua própria usina elétrica. Então temos essas empresas construindo essas fábricas enormes de inteligência, fábricas de genialidade, como eu chamo, e eles constroem sua própria usina elétrica junto com isso. E eu digo, construam grande. E temos uma pessoa incrível, Lee Eldon, que está aprovando tudo muito rapidamente e de forma ambientalmente amigável e tudo mais, mas muito, muito rápido. E está acontecendo algo incrível. Espere para ver o que acontece quando essas coisas começarem a funcionar.